Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Will Tricolor. No vídeo de hoje eu pretendo falar sobre os cariocas, notícias dos cariocas. E eu peço a você que fique até o final para ficar por dentro dos 4 clubes: Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco. Logo depois da vinheta. Eu quero iniciar o conteúdo falando sobre o Fluminense, algumas notícias e um debate aqui com vocês, que eu vou querer até saber a opinião. Mas antes eu quero pedir que você dê uma olhada aqui embaixo, se você é inscrito. Se não for, se inscreva. Não esqueça de deixar seu like, é muito importante para o YouTube divulgar para novas pessoas. E eu quero pedir a você também que acompanhe o vídeo até o final, que além da meta de inscritos, eu tenho a meta a ser atingida de visualizações, tá bom? É muito importante para mim. Valeu! Agora vamos para o conteúdo. Iniciando aqui, Fluminense, como foi divulgado pelo próprio clube, já fechou, já anunciou o Thiago Silva, e ele ontem, no domingo, fez sua despedida do Chelsea. Foi uma bela festa na arquibancada, fizeram muitas homenagens a ele, ele se emocionou bastante. Foi uma despedida à altura do Thiago Silva, né? Nada menos do que ele merece. Eu espero que ele possa ter uma festa de recepção aqui no Fluminense gigante, tanto quanto foi a do Marcelo. E assim, ele que está previsto a chegar no final de junho, mas só poderá atuar depois do dia 10 de julho. E como o Mário Bittencourt tinha dito na entrevista, a previsão é que ele estreie contra o Palmeiras. Sei que seria numa quarta-feira, se não me engano, dia 17. Mas tem que ver se a CBF vai alterar isso, já que ela adiou 2 rodadas. Aí talvez mude o calendário do campeonato todo. Talvez, né? Essa é uma opinião minha. Mas eu estou ansioso pela vinda dele, pela chegada dele. Outro ponto que eu quero bater aqui com vocês é em relação ao retorno dos lesionados. O Marlon voltou a treinar com a equipe, né? O Marlon, o Thiago Santos, o Gabriel Pires. São jogadores, digamos, mediano, né? O Marlon, para mim, entre os 3 ali, é o que está um pouco acima. E é num ponto que a gente está precisando demais, que é a zaga. Marlon, a gente está precisando demais. Então, assim, se ele conseguir realmente vir fisicamente bem, pode ser utilizado aí pelo Fernando Diniz. Só que eu vou esperar mais notícias sobre ele, porque ele tinha um contrato até ao meio do ano com o Fluminense. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Um Marlon e Thiago Silva na zaga seria algo assim, bem sonhado pela torcida tricolor, né? Não que eu seja fã do Marlon. Para mim, ele joga bem, tem muita qualidade. Mas ele às vezes acha que ele joga mais do que ele realmente joga. Para mim ele tem que ter mais um pé no chão, talvez fazer um feijão com arroz ali, não inventar, não tentar driblezinho. O Campeonato Carioca ele tentou dar chapéu dentro da pequena área. Isso aí para mim é inadmissível. E já que a gente está batendo nesse ponto de retornos, né, eu quero pedir a opinião de vocês aqui sobre qual posição o Fluminense está mais carente, o Fluminense precisa buscar reforço agora nessa janela do meio do ano. Minha opinião, o Fluminense precisa de um zagueiro, pelo menos ali uns 2 meio de campo, um primeiro ou segundo volante, até porque a previsão do André sair. E se o Fluminense realmente quiser investir nessa janela, trazer mais um ponta veloz. Nós vimos que ficamos sem o Keno. Foi muito complicado, porque o Douglas Costa a gente não tem como contar com certeza. Douglas Costa é uma incógnita. Ele tem muita qualidade, a gente sabe disso. Se ele estiver bem fisicamente, ele vai conseguir nos ajudar. Tiveram alguns jogos que ele realmente ajudou, mas deixou de ser o Douglas Costa que a gente conhecia há muito tempo. A gente não pode contar com ele 100%. Agora o Keno voltou e voltou bem, tem nos ajudado. Tenho certeza que vai ajudar ainda mais daqui para frente. Espero que fisicamente permaneça muito bem. Tá bom? Torcer aí para o retorno do Guga, que sentiu contra o Colo-Colo, o Marquinhos, que sentiu contra o São Paulo, que eles possam melhorar o mais rápido possível e retornar para nos ajudar.
Agora eu vou falar sobre o Flamengo. O Flamengo está nessa situação aí do Gabriel Barbosa, né? Ele que estava vestindo a camisa do Corinthians e quando foi questionado, acabou falando na internet que não, que isso, que aquilo, ficou inventando desculpa. Mas em entrevista ao André Hernan, do UOL, ele acabou abrindo o jogo, conversou com ele, falou que realmente usou, que errou, estava dentro de casa, que costuma ter as trocas de camisa, ele é colecionador de camisa de clube, tanto de basquete quanto de futebol. Aí recebeu a camisa do Corinthians, uma camisa até que tem uma intenção racial. Ele, como estava dentro de casa com amigos, falou que resolveu usar a camisa, mas sem intenção alguma. E a torcida do Flamengo não gostou muito, a diretoria não gostou também, acabou multando ele com 10% do salário e retirou a camisa 10 dele. Vamos ver qual camisa que ele vai vestir agora, mas eu sei que na minha opinião, ele pode ter assumido que errou, ele pode dizer que não teve a intenção, mas é uma situação estranha, porque quando surge notícias de negociação entre ele e o Corinthians, ele surge com a camisa do Corinthians dentro de casa, por mais que tenha sido, assim, ele não tenha tido intenção de aparecer nas redes sociais com a camisa, mas um amigo dele acabou divulgando essa foto e deu no que deu. Então, assim, o que ele tem a fazer é realmente lamentar, pedir desculpa à torcida inteira, como ele fez, aceitar a multa que está recebendo, perdeu a camisa 10, com certeza isso afeta muito ele, porque é uma vergonha, né? O cara ser punido perdendo a camisa 10. Triste. Ainda mais um cara que é ídolo de uma torcida. Então, assim, ele tem que tomar cuidado até com suas amizades, escolher melhor suas amizades. Um outro assunto que eu quero falar com vocês aqui é sobre votação de novo patrocinador master do Flamengo. Novo não, de uma atualização do atual patrocinador master do Flamengo, Pixbet. Eu quero dividir a matéria com vocês aqui que foi publicada pelo GE. Conselho do Flamengo votará maior patrocínio master da história do clube. O Flamengo está próximo de acertar o maior contrato de patrocínio master de sua história. Na próxima quinta-feira, o Conselho Deliberativo votará os novos valores da parceria com a Pixbet. Os novos valores totalizam 470 milhões de reais por um contrato de 4 anos. O vínculo atual previa pagamento de 85 milhões por ano, mas já em 2024 esse valor sofrerá alteração e o montante total a ser recebido será de 105 milhões. Em 2025, essas cifras sobem para 115 milhões. E para os 2 anos seguintes, caso a renovação automática seja validada, o valor é fixo de 125 milhões em 2026 e o mesmo valor em 2027. Aqui está a carta, né, o edital da reunião. E caso uma das partes rompa antes do término do contrato, esta terá de pagar 50%. O Mundo Rubro-Negro noticiou essa informação primeiramente. Aí aqui tem todo o restante da notícia. Então, assim, eu quero dizer a vocês que é um valor astronômico, um valor surreal. Mas, como nós vimos aí, é um valor total, né, de 470 milhões. Mas, como vimos, já foi cumprida uma parte do contrato. Se o Conselho aprovar, cumprirá o restante e chegará a esse total de 470 milhões. Pelo menos é o que eu entendi. Se você tem uma outra opinião, deixa aqui nos comentários. Agora, notícias do Botafogo. O Botafogo que tem o seu treinador Arthur Jorge, ele que estipulou 5 metas para serem atingidas aí nesse período que a gente está mais folgado pelo adiamento aí das 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Os objetivos dele, as metas dele são descansar jogadores, recuperar lesionados, resolver polêmica com o Hernandes e o Romero, que foram afastados, né, do elenco, testar alternativas para o elenco principal e integrar os jovens a esse elenco.
Então, o Arthur Jorge tem essa meta, são metas importantes, não são ousadas, porque são metas tranquilas de serem atingidas, mas são metas importantes, que para um planejamento de um elenco, durante a temporada, é importantíssimo. E ele teve essa sorte aí da paralisação, que por motivos ruins, mas que teve essa paralisação do Campeonato Brasileiro. Além disso, ele vai ter a Copa do Brasil e pode fazer alguns testes já para atingir essas metas. Além dessa notícia, tem a situação do Tiquinho Soares, que está em processo de renovação com o Botafogo, mas está tendo alguns dilemas. Um deles é o salário. O Tiquinho Soares, não ele, né, os seus empresários, querem um aumento salarial de pelo menos 25% e o Botafogo quer manter o salário aumentando só o tempo de contrato. Os empresários eles estão alegando que no início da contratação do Tiquinho foi acordado isso, foi feito esse acordo aí de que haveria o aumento salarial com a renovação. Então, assim, obviamente deve ser feita a renovação, não sei se é com os 25% ou outro percentual, mas vai com certeza renovar com o Tiquinho Soares. Lembrando que o Grêmio tentou contratá-lo, o Grêmio até ofereceu um contrato longo e com um aumento de 100% do salário que ele recebe hoje no Botafogo. É uma proposta bem ousada, assim, uma proposta forte. Então o Botafogo tem que ter atenção, pelo menos dentro das suas condições, dentro do seu planejamento, mas não pode segurar um jogador que tem jogado bem pelo Botafogo, a importância que ele tem para o Botafogo, não renovar com o aumento salarial. Isso daí é desvalorizar o jogador. Então o Botafogo tem que ser atento a isso. Outra situação é a cirurgia do lateral direito Rafael, ele que passará para a cirurgia no joelho para ajustar a situação de patela. Ele que o seu último jogo foi pela Libertadores contra o Júnior Barranquilla, na derrota 3-1 aqui no Engenhão. Então é um jogador importante, pelo menos pela experiência, para o Botafogo, e vai ficar de fora aí por pelo menos mais 4 semanas. Agora é a vez do SAF Vasco da Gama, que agora eu também não sei se é SAF, mas está uma bagunça danada. É um briga para lá, briga para cá, que Vasco vai ser comprado pela Crefisa, que não vai. Isso está um dilema danado e com certeza em menos de um mês aí a gente vai ter uma definição melhor sobre essa situação do Vasco. Eu tenho pena do Pedrinho, que o cara deve estar quebrando a cabeça para resolver essas situações, que é admirável que o Pedrinho fez, a demonstração de amor pelo Vasco. Ele que estava muito bem na Globo, para mim, o melhor comentarista da Rede Globo, e ele resolveu ser presidente do Vasco, não tendo poder nenhum, pelo menos na época. E, então, assim, ele foi praticamente humilhado lá dentro pela SAF, mas agora ele está subindo degrau a degrau e está muito bonito de ver o que o Pedrinho está fazendo. O amor que ele tem pela camisa do Vasco é admirável. E, inclusive, o Pedrinho já divulgou que está negociando com o Felipe Coutinho. Isso é uma notícia importantíssima para o vascaíno. Felipe Coutinho, que não é jovem, não é nenhum jovem, mas também não está em idade muito avançada. São 31 anos. Ele tem muita qualidade, é indiscutível. E com certeza, vindo para o futebol brasileiro, vai sobrar. Só resta uma pergunta. O Felipe Coutinho vai levar o Vasco nas costas ou vai ter mais contratação? O elenco do Vasco é muito fraco. O dinheiro que ele gastou era para ser um dos melhores elencos do futebol brasileiro hoje. Gastou mais de 200 milhões de reais em contratações. Então, assim, é inadmissível isso. E sorte do vascaíno que essa SAF está saindo. Então, que o Pedrinho possa arrumar a casa ali. Não que eu queira vitória do Vasco, o Vasco volte a ser um clube disputando campeonatos importantes. Não quero, eu sou tricolor, pô. Eu sou anti-vascaíno, anti-rubro-negro, anti-alvinegro, é isso. Mas eu tenho que bater palma para aquilo que tem que ser dado os parabéns. E outra situação em relação ao novo treinador vascaíno, Álvaro Pacheco. Ele que veio de Portugal, ele foi considerado o terceiro melhor técnico de Portugal, comandou Vitória de Guimarães, comandou também o Estoril, deixou Vitória de Guimarães em quinto no Campeonato Português
Então, assim, é um campeonato forte? Eu acho que o Campeonato Brasileiro é mais disputado. Mas é uma grande aposta do Vasco. Vasco que gosta aí de técnico estrangeiro, é uma grande aposta. Vamos ver no que vai dar, vamos ver se ele vai conseguir mostrar logo, assim como o Arthur Jorge mostrou no Botafogo, se ele consegue já mostrar o seu estilo de jogo logo no início do seu comando. Mas tem que ser observado aqui que o Arthur Jorge, ele deu sorte de ter pego pelo menos aí uns 7 jogos no Rio de Janeiro. Então ele pôde dar uma sequência de treinamento aí sem ter viagens para quebrar essa situação. Mas a gente vê que é um treinador estudioso, um treinador ousado, que logo no seu primeiro jogo no Botafogo ele botou 4 atacantes. Deu certo? Não, mas tentou. Lembrando que o Álvaro Pacheco ele não vai estrear ainda contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. Ele estará acompanhando, que ele já desembarcou no Rio de Janeiro, mas não estará no banco de reservas ali comandando a equipe. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Peço a vocês que deixem um comentário aqui. Não esqueça do like. Não esqueça de se inscrever se não for inscrito. É muito importante a sua ajuda. Valeu? Muito obrigado. Tamo junto. Um forte abraço. Saudações tricolores. Autoriza, Vilmar Roldan. Não tô ansioso não, cara. Quem vai resolver o jogo vai ser eu, cara. Porra. O gol do título é meu. Pro John Kennedy.